Glória a Deus, Deus seja louvado, a paz de Deus com todos. Nesse tempo todo que Deus tem nos chamado nas águas do Santo Batismo, tem colocado nós para servir ao Senhor, ouvindo inúmeras palavras. Às vezes algumas delas entra alguma dúvida no nosso coração, não do pregador. É que a Bíblia, ela é um livro, é a boca de Deus, é um livro muito espiritual. Se você for ler a Bíblia como se lê um jornal, você não vai entender nada. Mas se você pegar a Bíblia e for ler na comunhão, naquele momento você vai entender, saber o que realmente ela quer transmitir ao leitor. A Bíblia é a boca de Deus. Tantas e tantas vezes que você está na sua casa, no trabalho, ou quer que onde você esteja, você abre a Bíblia, sempre tem uma resposta de Deus para você. Então quero conversar com vocês hoje acerca do cantar do galo. O que seria o cantar do galo? Será que havia um galinheiro na casa de Anás, de Caifás? Que galo cantou quando Pedro negou Jesus, se não havia galos naquela região? Em Mateus 26, 69 ao 75 e textos paralelos descritos nos outros evangelhos, apresenta uma das mais fascinantes histórias da vida de Pedro, discípulo do amado Mestre. Costumeiramente, tem-se aceito com toda a naturalidade que o canto do galo referido por Jesus, quando falou antecipadamente que Pedro o trairia, era realmente o cantar de um galo, uma ave. No entanto, irmãos, pode perfeitamente ser que o cantar do galo não fosse o canto de uma ave, e desde o começo não pretende significar isso. Acima de tudo, a casa do sumo sacerdote estava no centro de Jerusalém, e certamente não havia um galinheiro no centro da cidade. De fato, havia uma regra na lei judaica que era ilegal ter galos e galinhas nas cidades santas, por questões higiênicas. Jerusalém era tida como uma cidade santa, e as galinhas sujariam a cidade. De acordo, irmãos, que com o Baba Kama, um livro judaico, no capítulo 7, versículo 7, era proibido criar galinhas em Jerusalém, por causa das coisas santas. Por isso havia uma ordem rabínica seguida à risca pela população. Essa ordem era contra qualquer criação ou manutenção de galos ou galinhas dentro das muralhas da cidade, visto que eles, além de fazerem suas necessidades físicas em qualquer lugar, também ciscavam procurando pequenos bichos para se alimentarem, produzindo então coisas impuras, violando assim a lei da pureza em Israel, que era coisa muito importante para eles. Mas, então, se não podia criar ou manter vivo galos e galinhas dentro dos portões da cidade, especialmente no centro, na casa do sumo sacerdote em especial, de onde apareceu esse cantar do galo? De onde apareceu esse galo para cantar? Era realmente uma ave? Ou esse termo, o cantar do galo, poderia se referir a alguma outra coisa que não fosse uma ave? Muitos cometem equívocos porque não conhecem a cultura, o cotidiano, o dia a dia da população judaica e romana dos tempos bíblicos. E por causa disso, não conseguem captar o que o texto realmente quis dizer na sua origem. No texto, o que quer dizer com o canto do galo? O segredo todo está na forma com que os romanos dividem a noite. Essa era dividida em 4 vigílias de aproximadamente 3 horas cada uma. A primeira vigília, do pôr do sol até as 9 horas, também chamada de vigília do entardecer. A segunda vigília, das 9 horas à meia-noite, chamada de vigília da meia-noite. A terceira vigília, das 0 hora às 3 horas, também conhecida como vigília do canto do galo. A quarta vigília, das 3 até a aurora, chamada de vigília do amanhecer. Essas 4 vigílias determinavam o período das 3 horas de serviço da guarda romana. Os judeus inicialmente dividiam a noite em 3 vigílias. A primeira
princípio das vigílias, lá em Lamentações 2:19, ia desde o sol posto até as 10 horas da noite. A segunda vigília média, ou a meia-noite, Juízes 7:19, principiava às 10 horas da noite e prolongava-se até as 2 horas da madrugada. E a terceira vigília da manhã, 1 Samuel 11:11, desde as 2 horas até o nascer do sol. No entanto, nos tempos posteriores da época do Império Romano, a noite passou a ser dividida, segundo o costume dos romanos, em 4 vigílias, desde as 6 horas da tarde às 6 horas da manhã. De cada 3 horas, eles contavam, então, uma vigília. Lá em Mateus 14:25, Lucas 12:38, em Marcos 13:35, as 4 vigílias são designadas pelo nome especial de cada uma delas. Vejamos o texto. Lá em Marcos 13:35 disse: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Os judeus com frequência usavam uma forma abreviada quando se referiam a essas vigílias da noite. Tarde era uma expressão com a qual se referiam ao fim da vigília, ou seja, às 21 horas. Meia-noite indicava o fim da segunda vigília. Então você observou aí, meu irmão? Cantar do galo era o termo usado por eles para o fim da terceira vigília, ou seja, 3 horas da madrugada, e pela manhã, o modo como se referiam ao fim da quarta vigília, ou seja, às 6 horas da manhã. Jesus pode voltar em qualquer das 4 vigílias romanas, que terminavam respectivamente às 21 horas, 24 horas, 3 horas e 6 horas da manhã. O que isso tudo tem a ver com a história de Pedro? É que o canto do galo era a expressão usada naquela época no Império Romano, para se referir ao toque da trombeta tocada pelo soldado romano, avisando a todos o final da terceira vigília da noite, ou seja, 3 horas da manhã. No primeiro século, assim em Jerusalém, como em todas as cidades importantes denominadas pelo Império Romano, esse toque de trombeta era conhecido como o canto do galo. O final de cada vigília, irmãos, e o início da próxima, era assinalado por um toque de trombeta. Assim, da mesma forma como nas vigílias anteriores, ao final da terceira vigília, um sinal era dado pelos guardas romanos e ocorria a troca da guarda. Esse soar da trombeta às 3 horas da manhã era chamado, irmãos, como cantar do galo. Isso significava, em português, o canto do galo. Essa expressão romana adveio do fato de que os galos normalmente cantam de madrugada, embora não haja horário previsto para as aves o fazerem. Portanto, se isso realmente foi dessa forma, Jesus, identificando a hora exata do último e da última negação de Pedro, segundos antes das 3 horas da manhã, quando ocorria, irmãos, o cantar do galo. Se fosse um galo, uma ave, não haveria um tempo específico para o cumprimento da palavra de Jesus, pois os galos são imprevisíveis e cantam inúmeras vezes de madrugada. Mas lembrando-nos que era proibido ter galos ou galinha dentro dos muros da cidade. Na verdade, não era um sinal que seria dado por uma ave, seria um sinal militar, uma trombeta que demoliria o coração e a alma de Pedro. Não seria o canto de um galo qualquer, cujo barulho não se nota ao longe, mas a trombeta do soldado que ecoaria a negação de Pedro por toda a cidade, como que anunciando a triste e grande traição operada pelo apóstolo. Irmãos, todos em Jerusalém sabiam do toque da trombeta da guarda às 3 horas da manhã. Todos. Já no castelo de Antônia, e conheciam que o toque da trombeta era chamada como canto de galo. Jesus não falara de um corriqueiro canto de um galo no fundo do quintal da casa de Anás e Caifás, mas do barulho ensurdecedor da trombeta que se espalhava por toda Jerusalém, soando forte nos ouvidos de Pedro, balançando sua alma, fazendo com que chorasse copiosamente por ter traído Jesus. Então como irmãos, como explicar
o fato então do evangelista Marcos narrar a predição de Jesus de uma forma mais específica que os demais evangelistas? Em Marcos 14:30, Jesus diz a Pedro: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. O que acontecia que durante os tempos festivos, devido ao grande número das pessoas nascidas na cidade de Jerusalém e que iam visitá-la, a trombeta era uma tocada com frequência 2 vezes, primeiro em uma direção e depois de alguns minutos em outra direção. Como era a época da Páscoa, a trombeta tocou 2 vezes. Isso nos assegura que a terceira negativa de Pedro aconteceu imediatamente, segundo antes das 3 horas da madrugada. Outra explicação é dada pelo historiador Plínio, que afirma o seguinte: o toque da trombeta da meia-noite era conhecido como o primeiro cantar do galo. O toque das 3 horas da manhã era conhecido como o segundo cantar do galo. Desta forma, Plínio sugere que a primeira negação teria acontecido um momento antes da meia-noite, e a última negação de Pedro exatamente segundo antes das 3 horas da madrugada. A segunda negação teria ocorrido no espaço entre meia-noite e as 3 horas da manhã, o que também uma explicação extremamente viável para o acontecido. Então está aqui esse estudo desta madrugada, do dia 2/3 do ano de 2019. Amém, irmã Michele, irmã Verineide Nascimento. Deus que abençoe. Compartilhem bastante essa live para que todos possam entender e aprender. E que quando fala se referir qualquer pregação ao cantar do galo, que todos possam saber que não existia galo em Jerusalém, era o toque da trombeta. E muitas das vezes a trombeta ela é soada, é tocada, e nós estamos negando o nosso mestre, sem mesmo entender por palavras, em pensamentos, atitudes, obras. Então que esse estudo venha recair sobre nós, e que nós possamos fazer em nós uma lavagem, e ver exatamente nesse momento, que antes que o galo cante, nós possamos ter a certeza que não negaremos a nossa fé. Deus que abençoe a todos, a santa paz de Deus. E lembrando que daqui a pouquinho faremos o nosso culto das 2 até as 3:30 da madrugada. A paz de Deus, povo do glória, a alegria do Senhor é a nossa força.